O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou numa sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A minha glória e salvação estão em Deus, estão em Deus, estão em Deus. A minha glória, juntos. A minha glória e salvação estão em Deus, estão em Deus. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia desta segunda-feira nos apresenta essa situação de Jesus que está naquela sinagoga e ali ele, como mestre naquela sinagoga, vem apresentar diante daquele povo essa graça dessa cura naquele homem de mão seca. Acontece que lá estavam os mestres da lei e os fariseus que o observavam. Eles que eram religiosos do seu tempo. Um povo que vivia com afinco os mandamentos de Deus. Eles, além de viver esses 10 mandamentos, eles viviam mais 613 preceitos que eles compilaram e procuravam viver, pelo menos externamente, tudo aquilo. Eles eram como guardiões da lei. E ali, naquela sinagoga, Jesus, vendo aquele homem, o curou. Porém, era sábado. E sábado para ele tinha aqueles preceitos, de não poder trabalhar. Vemos, em outra passagem, Jesus também fazendo milagre no sábado, Jesus fala que o Filho do Homem também é Senhor do sábado. Os mestres da lei e os fariseus não eram pessoas, podemos dizer, más, eram religiosos. Como nós, muitos de nós somos religiosos, vocês são pessoas religiosas, estão aqui participando da missa, tantos que nos acompanham. E eles viviam estritamente aquela lei. Mas Jesus, ele vem nos dar um verdadeiro significado da lei. Jesus, ele não veio para abolir a lei. Jesus não veio para acabar com a lei. Jesus veio para dar pleno cumprimento à lei. E o pleno cumprimento da lei é a vivência do amor. A vivência do amor. Toda e qualquer lei, se não tiver a serviço do amor, não é uma lei justa. E aqueles homens viviam a lei mais para o exterior do que para o interior. Eles colocavam fardos pesados nas costas do povo que eles mesmos, como nos fala o Senhor, não conseguiam carregar.
Eles procuravam tirar o cisco do olho dos irmãos enquanto tinham a trave diante dos olhos deles. Por isso Jesus lhe faz a pergunta: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Claro que para nós, né, hoje, como cristãos, claro que a gente vai falar, fazer o bem, né? Não deixar com que aquela pessoa se perca. Aqueles homens viviam de tal forma aquela lei que pouco importava, talvez, aquele homem de mão seca se salvar ou morrer. Possamos também, meus irmãos, na nossa caminhada, nos rever. Que nós, lendo a Bíblia, tantas vezes nós vamos criticar, nos vem um sentimento de revolta, de raiva contra os fariseus, contra os mestres da lei, que por causa da lei crucificaram nosso Senhor. Nos vem um sentimento de revolta daqueles que se preocupavam mais com o exterior do que com o interior. Daqueles que viviam mais a lei para fora do que a lei do amor, a lei da misericórdia, a lei da salvação, a lei do cuidado com o próximo. Nos vem ao coração esse sentimento. Mas que possamos também nos rever se nós hoje na nossa caminhada, nós não caminhamos também como fariseus na nossa fé. Se nós não caminhamos na nossa vida, na nossa missão, no nosso chamado, como fariseus, pessoas religiosas que estão dentro da igreja, vivendo a fé, ali praticando, até rigorosamente, né? Vivendo os seus preceitos nas suas minúcias. Mas tantas vezes, talvez, será que isso não é? A gente não vive só de máscara, e o nosso interior como é que está? É muito fácil, meus irmãos, até o padre camuflar aquilo que ele é. Pregando, colocando fardos pesados sobre as costas de vocês, e eu não viver. Claro que a palavra de Deus nos fala, em Mateus, que que o povo faça aquilo que eles pregavam. Eles pregavam os mandamentos, mas não repitam aquilo que eles faziam. Eles pregavam o mandamento, mas não viviam. Mas até o padre pode colocar uma máscara, pode estar aqui bonitinho, com sua casula, com a sua estola, com a cara de santinho, como eu tenho, né? Mas quem conhece meu coração é nosso Senhor. Então, cada um de nós, meus irmãos, temos que nos rever. Será que nós não somos sepulcros caiados? Bonitos por fora, tão lindos, mas por dentro só tem ossos ressequidos, secos. Isso o Senhor nos fala até mesmo ele falando para os fariseus, né? Que eles se preocupavam em limpar o copo por fora, mas o que importa é limpar o copo por dentro, o nosso coração. Essa advertência é para nós também. Nós que somos de caminhada, nós que vamos nos acostumando na fé, nós que começamos talvez com tanto fervor na nossa caminhada, buscando o amor, buscando a santidade, com o tempo nós vamos relaxando, vamos viver uma fé laxa, relaxada, de aparências, mas o nosso coração, e aquilo que se faz às escondidas, aquilo que faz com que o seu coração talvez esteja aí dilacerado, ferido, sem saída. Aos homens, muitas vezes, a gente consegue esconder, mas de Deus nada escapa. E os frutos de tristezas, de desânimo que existe na nossa alma, de deserto, tantas vezes são consequências daquilo que nós mesmos plantamos. Se nós plantamos infidelidade, você vai colher no seu coração infidelidade. Se você planta amor, você vai colher amor. Se planta adultério, vai colher adultério no coração, não tem jeito. Se colhe corrupção,
você vai colher corrupção no seu coração. Se você planta no seu coração verdade e justiça, você vai colher verdade e justiça. Então, possamos ter o nosso coração verdadeiro diante da graça de Deus. Não precisa inventar muitas coisas. Jesus Cristo já nos ensina tudo no Evangelho. Não sejamos como os fariseus. Não vivamos de máscaras. Não sejamos cumpridores de preceitos. Tanto de nós, que ao invés de ir para a missa para ter uma intimidade com o Senhor, vai para a missa para cumprir um preceito, para não ir para o inferno, ou para cumprir um preceito social ali. Eu estou indo porque sou católico. Não, a gente vai para a igreja porque nós precisamos alimentar nossa alma com o Senhor, a nossa intimidade com o Senhor. Meus irmãos, possamos plantar no nosso coração o amor. Sempre, sempre, nas famílias. Plante o amor que você vai colher o amor. Todos os mandamentos se resumem nisso. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Essa é a lei, pronto, resume todos aqueles 600 e tantos preceitos judaicos que os judeus procuravam pregar, e resume os 10 mandamentos. A lei do amor. Para o amor não existe lei, porque a lei, o amor é a própria lei. Possamos cultivar no nosso coração a verdade que nos liberta. Possamos refletir agora, o que temos cultivado no nosso coração? O que habita sobre o nosso coração, sobre a nossa alma? O que temos plantado? O que temos jogado de semente em nossa alma? Como é uma missa para as famílias, o que você tem cultivado na sua família, meu irmão e minha irmã? Se você tem cultivado a infidelidade, você vai colher a infidelidade. E o fruto da infidelidade é tristeza, é desânimo, é vazio, é morte, é depressão, é solidão. Se você tem cultivado na sua família a corrupção, você vai colher a corrupção. Possamos fazer esse exame de consciência para que possamos trilhar o caminho da verdade. É a verdade que nos liberta. Porque nós estamos, meus irmãos, neste mundo, mas não pertencemos a ele. Nós somos cidadãos dos céus. Deus nos dá a graça. O Senhor nos rasgou o véu do templo. E esse significado de rasgar o véu do templo, Ele abriu para todos o acesso ao céu. Nós caminhamos neste mundo. É fácil caminhar neste mundo? Não é. É fácil vencer todas as tentações que nos são propostas, que nos são sugeridas? É fácil, gente? Não é. Quem falar que é fácil está mentindo. Não é fácil nadar contra a correnteza. Não é fácil enfrentar todas as ideologias que querem destruir as famílias. Não é fácil enfrentar todas as tentações que se investem contra os nossos jovens, deturpando e ferindo a dignidade de pessoa. Não é fácil nadar contra a correnteza das leis dos homens que são feitas de maneira a agradar uma minoria. Não é fácil, mas temos que nadar. Porque somos cristãos, a gente conhece a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que está no Evangelho, a verdade que está no amor. Nadar, meus irmãos, contra a correnteza. Cultivar na nossa família o amor. Cultivar na nossa família a reconciliação. Cultivar na nossa família a partilha, o diálogo. Cultivar na nossa família a oração. Aí muitos talvez estejam falando, padre, mas não temos tempo para a oração na família, padre. Não tem tempo nem para dialogar entre nós. É tão corrido o dia a dia, O trabalho, padre. Não tem tempo para a gente ali conversar. Tem sim, meus irmãos. Tem tempo sim.
Desculpe me falar. Só faça os cálculos aí do tempo que você fica no celular com os benditos bate-papo, né? Faz os cálculos aí, quanto tempo você fica. Claro que muitas vezes daí a gente fica tanto tempo na internet como fuga para não se encontrar com a verdade que está diante de nós ali. Quanto tempo? Faça os cálculos, né? Tem tempo sim, para dialogar, pelo menos para dizer um boa noite, né? Como é que foi o dia. Não existe mais diálogo nas famílias. Por isso que tantas famílias se separam. Quantos casais que ficam anos sem se falar, dormindo na mesma cama, mas o coração separado, distante. Diálogo, meus irmãos, conversar. Conversar, partilha. É a verdade, é cultivar a verdade ali, colocar os pingos nos is, lavar a roupa suja, não deixar crescer, né? Aquelas cisâneas que vão se criando dentro da casa. Aí depois, muitos, né? Tanto tempo, padre, acho que não deu certo, eu quero separar. Não vai separar nada. Aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar, não. Você pode até separar, mas vai continuar vinculado aí. Diálogo, meus irmãos. Cultive o diálogo na família, na sua casa. Triste que tantos que conseguem dialogar ali pela rede social, pelo bate-papo, mas não conseguem dialogar com o marido. Fala de toda a vida para as amigas, os montes de grupos que vão se instalando no nosso celular. E espalha, solta ali, mas com o marido não partilha a verdade, com a esposa não partilha a verdade. Isso, quando as carências afetivas não faz cair em desvaneios sedutores. Estejam atentos, meus irmãos. Estejam atentos. Não só os meus irmãos, mas as minhas irmãs também. A tentação hoje não bate na sua porta, bate no seu celular. Quantas famílias estão se separando, meus irmãos? Que a gente acompanha, como padre novo, mas o tanto que a gente acompanha. E como dói ver as famílias sendo destruídas por uma ferramenta que serve como instrumento para nos aproximar um dos outros. E tantas vezes é um instrumento de Satanás a investir contra as famílias. Quantos sedutores não aparecem ali? Naquela mensaginha, naquele barulhinho do passarinho, você vai lá, abre e começa aquela conversa e vai dando corda, quando vai ver, está no adultério. Adultério virtual, tanto quanto fosse um adultério físico. Não se brinca, meus irmãos, com a família, não se brinca com a salvação, não se brinca com o demônio. Pensa aí no seu coração, o demônio, ele não é criativo. Ele é muito esperto e paciente. Ele sempre vai nos tentar nas nossas fraquezas. Pensa aí no seu coração, as suas confissões, é quase sempre as mesmas coisas, não é? Gente, porque o demônio vai nos tentar onde são as nossas fraquezas, onde a gente dá brecha. Se a gente não fecha as brechas, o que acontece? A gente cai. Ele vai tentar onde é mais forte que você. Se você não consegue vencer esse demônio dessa sua fraqueza, que você sabe qual é, o padre não sabe, fuja do demônio. Não é covardia fugir dele onde é sua fraqueza, não. Você não vai vencer mesmo. Quantas vezes você já caiu? Então fuja. Se possível for, como eu sempre falo, desligue aquilo que vai te levar à morte, aquilo que vai ferir a sua alma, aquilo que vai mexer ali no seu espinhozinho da carne. Bloqueie quem tem que bloquear, bendito. Você sabe que se essa mensagem chegar, vai atiçar o seu coração. Desinstale, se é um aplicativo que te leva realmente para o inferno, desinstale aquilo que te leva para o inferno. Aquilo que está acabando com o seu casamento. É preciso vigiar e orar, meus irmãos. Não é fácil lutar, não. Tem que ter vontade também. A gente reza, pedindo, Deus me dê força, Senhor. Mas a gente não ajuda a Deus nos ajudar. Se a gente ajuda a Deus nos ajudar, nós teremos forças para lutar. E assim as nossas famílias vão permanecer de pé,
como essa linda família que completa 50 anos de matrimônio. Eu vejo hoje, né, tantos casais que se casam, não dá um ano, já está numa crise bendita, ou maldita, né, uma crise maldita que já quer se separar. Se encontrou com aquilo que é a verdade, gente. Quando está ali no bem bom do começo do matrimônio, na paixão do namoro e do noivado, é tudo lindo, né? O homem está bonitão, a mulher está bonitona. Depois vai passando o tempo, gente, é a verdade. Não é? É a verdade. Aí cansou, agora cansou, quero separar. Não, é aí onde começa o matrimônio. Aí onde começa, você pegou a sua cruz e seguiu o Senhor. Sua cruz é a sua esposa. Sua cruz, esposa, é o seu esposo. E assim é o seu caminho de salvação, porque nós vivemos aqui uma caminhada peregrina. É uma caminhada peregrina. Vamos ficar muito tempo neste mundo? Não vamos. Meus irmãos e minhas irmãs, a vida passa muito rápido. Aqueles que estão mais idosos, passa muito rápido, gente. Passa muito rápido. E o esposo é um suporte para a esposa. E a esposa é um suporte para o esposo. Antes se tinha, né, aquela maneira de interpretar a Bíblia de maneira fundamentalista, né, que a mulher tem que ser submissa ao esposo de qualquer forma, que era quase uma escravidão que se pensava, né? Graças a Deus, com o tempo vai passando, a gente vai interpretando a Bíblia conforme Jesus quis nos ensinar, né? Submissão é estar sob a missão, meus irmãos. A esposa sendo suporte para a missão do esposo, que saía para trabalhar, para ganhar o ganha-pão e voltava para casa. Hoje, em tantas famílias, é o esposo que tem que estar sob a missão da esposa. Porque quem que sai para trabalhar tantas vezes? A esposa. Então, é um sendo submisso ao outro. E viver na graça do amor. Vivendo a lei do amor. A lei do amor. É isso que salva as nossas famílias. Rezemos pelas nossas famílias. E vós, meus irmãos, que já tem tanto tempo de casados, vocês com 50 anos de casado, outros com certeza estão aqui, têm ali 30 anos, né? 40 anos de casado. Por favor, ajudem os casais novos. Ajudem, meus irmãos. Claro que os jovens hoje são mais cabeça dura, né? Pensa que sabe tudo. Mas ajudem eles, principalmente no tempo de crise. Ajude os encontros de casais com Cristo. Que bonitos movimentos, né, que a gente tem de famílias. Ajudem. Talvez o seu filho, a sua filha que se casou, né, já está aí querendo fugir da cruz. Ajude, ensina eles o caminho. É o caminho da felicidade. É o caminho da felicidade. Com certeza, aqueles que têm tanto tempo de matrimônio, que enfrentaram as dificuldades da vida, uns ou outros tenham passado até fome juntos, sofrimentos, dores. Esses são calejados na vida. E aqueles que são calejados pela vida têm uma têmpera de saber lutar. Nós precisamos fazer os nossos casais jovens a ganharem essa têmpera. E as famílias que, por os diversos motivos, se separaram, possamos rezar por esses nossos irmãos. Acolhamos eles, meus irmãos, com muita misericórdia a cada um desses nossos irmãos. Acolhamos com misericórdia, com amor. Quem somos nós para condenar quem caiu? Acolhamos com muito amor, né? Essa acolhida de igreja. A igreja é mãe. A igreja é misericórdia. A igreja não vive a lei pela lei. A igreja vive a lei do amor. A lei da misericórdia, que aqui, ó. Aqui é a expressão da igreja para cada um de nós. O pai misericordioso que acolhe o filho pródigo que sempre volta à casa do pai. Por isso ajudamos a todos também, aqueles que, por algum motivo, se separaram. Que são acolhidos, meus irmãos, vocês são acolhidos, não se sintam desprezados, apartados da igreja, não. Seja bem-vindo ao coração misericordioso do Senhor que te acolhe nisso que você vive. Possamos, meus irmãos, pedir como família que possa cair realmente as nossas carapuças.
Possa cair de nós esse farisaísmo que desfigura realmente aquilo que somos. Não precisa se camuflar diante de Deus, Ele já sabe o que nós somos. Ele já sabe o que somos. E caindo todas essas máscaras, nós colocando diante de Deus, mesmo com os nossos pecados, com nossas fraquezas, o Senhor nos refaz, na sua misericórdia, no seu amor. Deixamos as nossas máscaras caírem. Deixamos as máscaras caírem nas nossas famílias. Seja transparente. Se você está em dificuldade, busque ajuda. Busque ajuda aí na sua igreja. Busque ajuda aí com o seu padre. Busque ajuda, não viva sozinho. E Deus vai ser a sua força, meus irmãos. A primeira leitura vem nos falar, Paulo, que falava que ele procurava completar na própria carne o que faltava das tribulações de Cristo. O que faltava das tribulações de Cristo, Paulo procurava completar na sua própria carne. Não que faltou nada, né? A cruz é o mistério da redenção. Não faltou nada. Mas Paulo falava dos seus sofrimentos, que ele juntava à cruz do nosso Senhor. Os sofrimentos que Paulo padecia por evangelizar, por ir pelo mundo pregando o evangelho, tantas vezes, né, ter sido açoitado, ter sido apedrejado, ter sido colocado na prisão. E tudo isso ele juntava com a cruz de Cristo. Os seus sofrimentos, as suas dores, as suas lutas, as suas dificuldades na missão. É lindo ver as cartas de Paulo, mas ele sofreu muito. A primeira leitura vem falar para nós, meus irmãos, diante dos nossos sofrimentos, das dores que carregamos, para aprender a oferecer aquilo que temos como dor. Deixe cair as suas máscaras. Quantas vezes a gente se coloca diante dos outros como fôssemos os perfeitos, os santos, os imaculados, mas por dentro estamos cheios de feridas, cheios de vazios, cheios de depressão. Não precisa colocar máscara diante de Deus. Paulo nos dá a solução: unir os nossos sofrimentos à cruz de Cristo. Dar sentido às nossas dores, às nossas lutas, junto com a cruz do Senhor. Colocar a nossa cruz junto com a cruz do Senhor. Oferecer aquilo que trazemos no nosso coração, de tribulação, de angústia, de luta. Oferecer ao Senhor em solidariedade com o seu corpo, que é a igreja. Todos nós somos igreja. Oferte essa dor que você traz no seu coração hoje, a cruz de Cristo. Deixe cair todo o farisaísmo, toda máscara que possa existir do seu coração. E você aqui, você que nos acompanha, do jeito que você é, com as suas dores, com as suas lutas, com as suas angústias, com a sua enfermidade que você traz, una a cruz de Cristo, os seus sofrimentos, as suas tribulações. Oferte, meus irmãos, oferte diante da cruz do Senhor. Coloque toda essa dor que você vive junto à cruz do Senhor. Una as chagas do Senhor. Oferte essa dor por alguém que você precisa, que você sabe que necessita. Madre Teresa de Calcutá, ela tinha dentro ali da sua comunidade, do seu instituto, pessoas consagradas que eram doentes. E o que aqueles doentes faziam? Muitos não podiam nem sair da cama, mas eles eram consagrados. Para a Madre Teresa, eram aqueles que eram os mais importantes do seu instituto. Eles ofereciam a dor deles em intercessão pelo instituto e pelos pobres. Oferte a sua dor junto à cruz de Cristo, a dor da sua família, a dor da sua casa. Oferte talvez a dor da traição que você sofreu, que você padeceu e que te humilha tanto. Coloque diante da cruz do Senhor. Oferte essa dor pelo seu matrimônio, para que seja restabelecido.
Pense mesmo nessa dor que você traz, nessa cruz que você traz, e oferte pelas famílias, para que as famílias se reconciliem, para que as famílias voltem para o Senhor. Aprendamos, meus irmãos, a não ficar murmurando com as cruzes que trazemos, mas aprendamos a sofrer com fé e esperança. Soframos em nós essa cruz de Cristo, unamos a nossa cruz à cruz de Cristo, e assim a nossa vida começa a ter sentido. Você vai ter um consolo na sua alma, uma força para lutar, junto a essas dores que você traz no seu coração, essas angústias que você trouxe hoje. Quem aqui não tem angústia, meu irmão e minha irmã? Quem aqui não tem sofrimento? Quem aqui não sofre? Quem que nos acompanha em casa que não tem dor, que não tem cruz, que não tem sofrimento? E eu não vou prometer para vocês, meus irmãos, que esse sofrimento, que essa dor vai acabar. Nós teremos nessa vida cruzes, sofrimentos, enfermidades, dores, frustrações, decepções, dores físicas e dores interiores teremos. Paulo nos dá um caminho hoje. Unamos as nossas tribulações à cruz de Cristo. Aquilo que faltou à cruz de Cristo, claro que não faltou nada, mas aquilo que faltou à cruz de Cristo nós completamos em nossa vida e em nosso coração. Deus pode nos curar, pode. Peça a Deus, seja íntimo de Deus e peça essa cura, essa libertação, esse milagre. Mas eu não posso falar que você não vai ter cruz. Nós somos a igreja da cruz e carregamos a cruz no nosso ser. Muitas vezes reproduzimos em nós a imagem de Cristo crucificado. E vivendo essa cruz que você vive na sua alma, colocando diante do Senhor a verdade de cada um de vocês, nós seremos verdadeiros cristãos. E não fariseus, não praticantes e cumpridores de preceitos, mas pessoas íntimas de Deus, que vivem o verdadeiro mandamento, que é o mandamento do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Se a gente amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos, nós estamos vivendo toda a lei. É fácil, não é? Por isso, nesse instante, diante da presença do Senhor, possamos pedir a Deus a graça do seu Espírito Santo, porque sozinho nós não conseguiremos, sozinho nós não daremos conta. Nós pedimos, Senhor, temos as nossas fraquezas, temos os nossos limites. Tantas vezes vivemos de máscaras, Senhor, como os fariseus, que vivia tão bonitamente por fora, Senhor, as leis, mas por dentro era como sepulcros vazios, cheios de ossos. Tantas vezes que nós nos preocupamos, Senhor, com o exterior, mas o nosso interior está cheio de máculas, de pecado, de sujeiras. Tantas vezes na frente dos outros, Jesus, nós somos santos, mas por trás, às escondidas. Até onde vai, Jesus, o nosso olhar? Até onde vai os nossos sentimentos? Até onde vai as brechas que damos, Senhor? Dá-nos força, Jesus. Dá-nos forças de nesse dia possamos deixar as máscaras caírem. E diante de Ti, diante das nossas misérias, da qual o Senhor vem nos apontando nessa Santa Missa, possamos voltar para Ti. É isso que somos hoje, Jesus. Mesmo estando dentro da igreja, mesmo estando diante de uma pastoral, estando à frente de um grupo de oração, Senhor, mesmo pregando, quanta sujeira dentro do coração, quanta infidelidade, Senhor, no matrimônio. Por isso, Senhor, nós clamamos a força do Seu Espírito Santo, para que possamos fugir das tentações que levam, Senhor Jesus, a família à morte. Fugir, Senhor, das tentações que levam a nossa alma à morte, porque procuramos saciar a nossa alma com as coisas que passam, com aquilo que é carnal, com o prazer carnal.
que não sacia a alma, muito pelo contrário, suga nossa alma, tira o nosso ânimo, traz a tristeza, o vazio. Saciar nossa alma com as coisas que passam, Senhor, com as pessoas, com prazer carnal, com adultério. Saciar a carne, Senhor, é como beber água de mar. Quanto mais se bebe, mais sede tem, mais se afunda, mais mata o corpo. Hoje, Senhor, nós pedimos a graça da conversão. Converte o nosso coração, Senhor. Converte, Senhor, as nossas famílias. Converte, Senhor Jesus, dai força para vencer as tentações. As tentações que vêm, Senhor Jesus, seja pelo computador, seja pela televisão, seja pelo telefonema. As tentações que vêm pelo serviço. E as tentações, Senhor Jesus, que vencem quando se dá as brechas, quando não se vigia e ora, Senhor. Vem em nosso auxílio, derrama sobre nós o seu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, preenche os nossos corações. O Senhor veio nos despertar hoje e nós queremos realmente nos converter para uma vida nova. As nossas máscaras caíram. A nós que talvez vivêssemos a lei ali, bem regradinho, mas o coração não vivia verdadeiramente o amor. Não fazíamos o bem, Senhor, mas o mal. Mas hoje queremos nos converter, unindo todas essas nossas chagas à sua cruz. Todas essas tribulações causadas muitas vezes por culpa nossa mesmo. Tantas coisas fomos nós que procuramos, Senhor. E hoje é uma ferida tão grande dentro da família, dentro do matrimônio. Mas hoje é o dia da conversão. Nós queremos unir, Senhor Jesus, as nossas fraquezas, os nossos limites, as nossas tribulações, a sua cruz. Queremos fazer o bem, queremos viver o amor. Ajuda-nos, Senhor. Vai falando, meus irmãos. Ajuda-nos, Senhor. Sozinho eu não consigo. Ajuda-nos, Senhor. Sozinho eu não consigo. Eu preciso da sua força, Senhor. Ajuda-nos, porque eu estou escravo realmente deste pecado. Ajuda-nos. Eu quero sair, Senhor. Eu evitarei, eu mudarei até mesmo o meu caminho. Eu me esforçarei, Senhor, pois eu quero viver a sua graça no meu coração. Eu quero ser, Senhor Jesus, verdadeiramente santo diante de Ti. Eu quero que minha família dê testemunho. Ajuda-nos, Senhor. Venha em nosso auxílio. Socorra-nos. Socorra, Senhor, essas famílias que nos acompanham. Todas essas famílias que estão aqui, Senhor, que talvez já estão, Senhor, juntos aqui, mas já estão separados. Um já dorme há tanto tempo, Senhor, até mesmo meses, está dormindo na sala, e outra no quarto, por falta de conversa, Jesus. E os desvaneios que vai se indo, Senhor, nas ilusões, dos adultérios. Eu peço, visita essas famílias, Senhor. Tantos que já estão, Senhor, se encaminhando para o divórcio. Muitos que nos acompanham nesse instante, nessa missa. Você, meu irmão, você já estava pronto com o seu advogado para dar entrada nesse divórcio. E o Senhor visitou o seu coração. O Espírito Santo visita seu interior nesse instante e restabelece a verdade da sua alma. Ilumina o seu coração. Aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Volte para sua casa. Volte para sua família. Volte para os seus filhos. Você não é mais criança. Você não é mais um jovenzinho, adolescente. Você é um homem. Tenha responsabilidade por aquilo, meu irmão, que você assumiu. Volte para sua casa. Eis que o Senhor te perdoa e te dá uma vida nova. A você, mulher, que abandonou a sua casa por paixões, você deu a brecha, saiu da sua casa para viver aventuras. Volte para a sua casa, volte para seu esposo. Veja o quanto você está infeliz. Veja quanto você está depressiva por ter escolhido o caminho do prazer carnal.
Volte para a sua casa, você vai ser feliz. E visita, Senhor, todos esses nossos irmãos que clamam esse milagre nesse dia. Visite esses corações com esse milagre da reconciliação. Que todas essas tribulações sejam unidas à sua cruz e o milagre possa visitar, Senhor, as nossas famílias. Convido você a ficar em pé. Vamos clamar a força, o poder do alto, o Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Força. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Mão no coração, vem controlar. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Braços erguidos. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Invade mesmo, Senhor, as nossas famílias com a graça do Seu Espírito Santo. Não é pelas nossas forças simplesmente que venceremos as tentações, que conseguiremos nadar contra as correntezas, Senhor, que ferem a dignidade da família, que deturpa realmente o que é uma família. Não com nossas forças, Senhor, que venceremos as ideologias, mas com a força do Seu Espírito, que nos mostra a verdade no nosso coração, que revela a verdade, Senhor, aquilo que nós somos na nossa família. Vem, Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor. Vem em nosso auxílio. Vem em nosso auxílio, vem ajudar, Senhor, a superar as tentações, aos pecados, às quedas, aos vícios. Vem visitar as feridas das nossas famílias. Venha dar um ânimo novo, uma alma nova, para as nossas famílias possam continuar a lutar. Vem, Senhor, vem, Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor. Venha em nosso auxílio. Mais uma vez. Espírito, força. Espírito, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!